boa noite, tudo bem? Como é que tá? Tudo em ordem, e aí? Graças a Deus, né? Saudações verde-brancas. Nós estávamos aqui nos bastidores, falando, pode falar de futebol? Eu disse, Viola, não é um bom, para mim não é uma boa, né? Então vamos começar, vamos aquecer as turbinas. Quero desejar uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Disrupção Industrial. É muito bom estar aqui com vocês novamente, falando um pouquinho de manutenção, um pouquinho de tecnologia, indústria, enfim. Enquanto o pessoal vai conectando, vai entrando na sala, eu vou passar um videozinho aqui, e aí depois eu volto para cá, Viola, tá bom? O que fazer com uma solução? À primeira vista, a resposta pode ser simples, mas uma reflexão um pouco mais apurada pode te surpreender. A manutenção industrial sempre foi algo importante, despesa pela qual não se podia abrir mão. O reparo de equipamentos deveria ser o mais rápido com o menor custo possível, até que em algum momento da história, alguém se perguntou: por que eu devo esperar a máquina quebrar? A partir daí, a sociedade nunca mais foi a mesma. Hoje, a manutenção industrial é estratégica, exigindo uma robusta estrutura de planejamento e controle com recursos de mobilidade, monitoramento e confiabilidade. Porém, é o momento de fazer a diferença mais uma vez, com novas perguntas. Eu utilizo todo o potencial das minhas ferramentas? Estou aproveitando todos os recursos que estão à minha disposição? O PM Run traz agilidade e confiabilidade para a sua gestão de ativos. E agora a sua solução está tomando uma nova dimensão, unindo tecnologia, educação e processos totalmente voltados para mais produtividade, efetividade e resultados. Conheça o PM Experience. Forme seus key users, maximize o uso do PM Run, agregue o nosso conhecimento ao seu negócio e exponencie o desempenho da solução que você tem em mãos. Esse meu time de marketing é fera, né? Que vídeo top, rapaz! Muito Parabéns bom. aí Muito à bom. minha equipe de marketing aí. E esse vídeo já dá o pontapé inicial. Eu gostei muito daquela frase ali, ó. Por que eu tenho que esperar a máquina quebrar? E antigamente era assim, né, Viola? Exatamente. Até na minha apresentação vai falar um pouquinho dessa história. Exatamente. Então, primeiramente, deixa eu te apresentar. Eu falo Viola, já conheço Viola há algum tempo, mas é Rony Viola, né? Viola, fique à vontade de ser presente aí, por favor. Eu sou jovem há mais tempo, vamos dizer assim, né? Então, tenho 55 aninhos de idade. Estou compartilhando os slides aqui. Teve um probleminha técnico aqui, mas a gente já resolveu. Foi uma corretiva, mas a gente já resolveu. Foi uma corretiva emergencial aí que nós atuamos aí, já colocamos para funcionar. Beleza, pessoal. Então, como eu estava dizendo aqui, meu nome é Rony Sérgio Viola. Sou formado em Engenharia Elétrica na Universidade de Mogi das Cruzes. Tenho mais de 35 anos de experiência na área de manutenção. Fiz mestrado em automação. Já trabalhei ali no Senai. Essa formação de formadores foi um curso que o Senai fez com o Convênio Brasil-Alemanha. Também já fiz um MBA na parte 4.0, especificamente na área de fundição. E também aí teve uma oportunidade o ano passado, ali um pouquinho antes do fim da pandemia, de mentorar algumas startups, um programa que a empresa fez, eu estava na época, e a gente fez algumas POCs, né, algumas provas de conceito, visando ali a análise de falhas e manutenção, visando diagnósticos, né, a gente ter diagnóstico antecipado das falhas. Aí quem quiser fala comigo, tem aí o LinkedIn, Rony Viola, pode procurar à vontade aí o LinkedIn, tranquilo, pode colocar lá, depois alguma dúvida que eu não consegui responder aqui, né? O que eu não souber, eu vou procurar informação para conversar com vocês, mas está aí a minha apresentação rápida aí. Então, hoje eu sou gerente de manutenção do Grupo Ubner, das empresas de fundição do Grupo Ubner. Hoje eu estou aqui em Blumenau. Eu estava em Ponta Grossa de manhã, vim para Blumenau dar uma força aqui. Eu estou responsável por 2 plantas de fundição, mais ou menos ali 60 pessoas, entre manutentores, planejadores e coordenadores, tá? A Ubner é uma empresa de 42 anos já na área de fundição, usinagem e montagem. Então, ela tem as 2 plantas que eu comentei em Ponta Grossa, das quais eu sou responsável. Tem a planta aqui de Blumenau, onde eu estou hoje. Tem a planta da Autolinha, que é uma montadora, e tem uma parte de fabricação de eixos. Então, basicamente, são peças metálicas que a gente produz a partir do processo de fundição. Então, a gente tanto funde
ferro, aço e alumínio, como também faz a parte de usinagem dessas peças. Então, a Ubner tem como missão fornecer componentes metálicos, né, com valor agregado ao cliente, garantindo que o negócio continue. A nossa visão é ser uma solução completa e referência em qualidade. E os nossos valores ali, onde a manutenção também divide os valores da Ubner, né? Então, os valores da manutenção da Ubner estão linkados com os valores da Ubner, agregar valor ao cliente, comprometimento, reconhecimento, reconhecer a equipe, trabalhar com segurança. Um dos nossos maiores valores dentro da equipe de manutenção é a segurança, melhorar continuamente, humildade, simplicidade e sempre todos unidos pelo mesmo propósito, né? Aí, essa história que eu estava contando ali da minha vida, né, contando da minha vida profissional, parte dela está aí na evolução da manutenção. Eu vivi boa parte disso. Obviamente, eu não sou ali dos anos 40, né, pouquinho depois só, mas eu vivi a primeira geração da manutenção ali, vamos dizer. Quando eu comecei a trabalhar, era o quebra e conserta, era exatamente isso. Ou seja, você ter ali a pessoa esperando a máquina quebrar para fazer alguma coisa. Ou seja, eu tinha ali um custo de manutenção relativamente alto e as máquinas nem sempre estavam disponíveis. Depois começou-se aí a segunda geração. Segunda geração já começou as preventivas baseadas no tempo, planejamento, controle. Então, aí até os anos 70, eu tinha aí a segunda geração de manutenção. E a terceira geração foi a partir dos anos 70, onde a gente começou a fazer a parte de confiabilidade. Ou seja, onde eu passava a ter preventivas não só baseadas em tempo, mas também baseadas em condição. E aí o pessoal da Marinha Americana, da Aeronáutica, fez muito isso, né? Em função dos acidentes também. Então, reparem o aprendizado, né? Todo acidente aéreo tem uma grande investigação, uma análise da falha extremamente grande, né? Porque realmente o número de vidas, o risco é extremamente grande. Então, eles analisam aquela falha, verificam o que acontece, o que provocou, quais são as causas. Raramente é uma causa só, mas tem uma série de causas do acidente, né? E aí, a partir daquilo, eles tomam tratativas. Mais ou menos o que eu vou falar aqui. Não na mesma proporção, obviamente, né? Então, na terceira geração, onde tem a confiabilidade, já tem análise de falhas e causa raiz. E a quarta geração, que já é hoje o que mais se fala em manutenção, a gestão de ativos, já existe uma norma, né, a norma 55.000, NBR, onde várias empresas estão se adaptando à gestão de ativos, que vê ali o projeto do equipamento, desde que ele nasce, já pensando em manutenção, pensando na manutabilidade, né, que é até difícil de falar, ou seja, você deixa o equipamento predisposto a receber manutenção, aonde algumas áreas onde você tem que desmontar, montar, são mais acessíveis à manutenção, ou você tem uma sequência de montagem e desmontagem já pré-definida, ou seja, o projeto já facilita a manutenção, e aí já integrando com a indústria 4.0, ou seja, você começa a tomar decisões a partir do projeto, ou seja, a máquina já nasce com um projeto definido para que ela possa te dar informações para você tomar a decisão de diagnóstico, de falhas, de preventiva, de tempos, uma série de coisas. Então, hoje, os automóveis, por exemplo, já estão com boa parte dessa tecnologia, já tem ali sensores nos pneus que medem a pressão do pneu. O pneu está murchando, beleza. Você já toma uma decisão de calibrar o pneu ou verificar se tem alguma coisa diferente acontecendo ali. Então, hoje, o painel do carro não é mais como lá quando eu era mais novinho, que só tinha um indicador de combustível, um indicador de pressão de óleo e o indicador do alternador funcionando. Eram 3 informações que você tinha no painel do carro. E hoje, olhe um automóvel hoje, quantas informações você tem ali no painel disponível. Quando você vira a chave do contato, né? Quantas lâmpadas acendem, mostrando quais são os indicadores que ele está olhando, se está tudo ok, beleza, ele começa a funcionar. E aí, a partir de você ter a gestão de ativos, você já começa a ter um passo a mais e levar a sua manutenção, como o vídeo mostrou muito bem. O vídeo foi excelente aí, Letieri. Dá o parabéns para o pessoal de marketing aí. A manutenção ser transformada já num departamento estratégico, né? Não mais o Severino, faz tudo, né? Aquele cara que ajuda todo mundo, mas participar da estratégia da empresa e levar a manutenção no nível de classe mundial. Legal, bacana. E Viola, deixa eu fazer um ponto aqui. Eu tenho uma grande admiração pela sua pessoa. Eu estava comentando contigo que eu ia falar isso ao vivo, porque você pegou ali várias gerações da manutenção, né? E você passou por essas gerações
e está na quarta geração. Você é uma pessoa que está atenta ao mercado. Em todos os grupos que eu olho, o Viola está lá. Em todos os webinários que eu vou, o Viola está lá. Todos os debates que existem na área de manutenção, automação, o Viola está lá. Então, a gente começou um projeto também, juntamente com o Viola, de transformação digital. Você é uma pessoa muito atenta ao mercado, muito atenta às tecnologias. E isso eu quero te elogiar, né? E falar para todos que estão nos escutando que isso é muito legal. Não é, isso independe de idade, eu não estou te chamando de velho, não. Não, eu sou jovem há mais tempo, né? Mas independe de idade. Que nem eu estava velho, não, seminovo, né? Nós somos seminovo. Então, você é uma pessoa muito antenada, muito conectada, muito atenta ao mercado, às tecnologias. Isso é legal. Eu acho que um gestor de manutenção tem que estar atento, né? A pessoa hoje que gosta disso, vive isso, tem que estar atento ao mercado. Porque está muito rápido as coisas agora, né, Viola? É muita tecnologia nova, muita coisa acontecendo. Então, realmente tem que estar esperto. Bom, feito essa observação, podemos continuar. Beleza, obrigado, Letieri, pela a parte aí. E, assim, é o que motiva a gente, né? Aprender e mudar, né? Então, a mudança é constante. O mundo está mudando. E nós temos que aprender a mudar junto com o mundo. E a manutenção não pode mais ficar presa ao passado. Então, ela tem que mudar também, ela tem que evoluir. A evolução da humanidade, né, foram diversas mudanças. Então, a gente tem que evoluir junto com a humanidade. E eu não sei se eu posso dizer que eu tive a felicidade de participar dessa mudança em várias oportunidades, em várias empresas que eu trabalhei. E falando em empresa, né, essa apresentação que eu vou passar aqui teve mãos de várias pessoas. Então, pode ser que tenha alguém aí no chat que vai ver, pô, essa parte aí o Viola fez comigo lá na empresa tal. E vai aparecer várias coisas aqui, onde a gente fez a várias mãos, né? O gestor nunca faz nada sozinho. Sem a equipe, a gente não é nada. Então, a gente precisa de diversas pessoas na equipe, com diversas habilidades, né? Hoje, o desafio do gestor é isso, juntar pessoas com habilidades diferentes para que possa fazer o que a gente não consegue fazer. O que o gestor não consegue fazer, alguém da equipe vai fazer, e aí a gente vai conseguir evoluir o time. O time ganha, né? O time não tem todo mundo atacante, nem todo mundo é goleiro. Pessoas diferentes ali, usando o futebol como referência, né? Pessoas diferentes fazendo funções diferentes, mas elas se complementam para o mesmo objetivo. O objetivo é fazer gol, o gol é para lá. Todo mundo sabe para que lado é o gol. Então, todo mundo vai chutar para frente lá e vai conseguir ter um resultado. O resultado é de todos, né? Não é de um só. Quem ganha é o time. Então, por isso que nós temos que evoluir. Não podemos ficar parados. Temos que sempre estar aprendendo. E aí, as tecnologias de hoje, a evolução é muito rápida, né? Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente fala em diagnóstico, em equipamentos que já nos trazem diagnóstico, cada dia aparece um negócio novo. Um negócio novo, mais inteligente. Eu estava vendo ali do Jefferson, né, fazer a parte de planejamento já usando o GPT. Falei, cara, já nós estamos enrolados aí. Já o GPT vai fazer um monte de coisa para nós aí. Isso é evolução. Evolução. Não dá para parar, porque é muito rápido. É muito rápido. Mas obrigado e vamos em frente aí. Se deixar, eu começo a falar aqui e não paro mais, né? Então, aí, da mesma forma que eu comentei da história, né, da manutenção, para a gente chegar até uma manutenção de classe mundial, vamos dizer assim, nós temos passos, não necessariamente na ordem, né? Então, imagine que você tem lá a corretiva emergencial, que é o quebra e conserta clássico, é as falhas do dia a dia, e como é que você poderia evoluir para chegar numa manutenção de classe mundial, para montar uma equipe de engenharia de manutenção, para que você possa melhorar o resultado, para que a manutenção seja realmente estratégica. Então, aqui, alguns passos, né? Eu gosto de citar bastante, estruturar a manutenção preventiva. Então, a preventiva nunca pode ser deixada de lado. Ela é extremamente importante, porque justamente com ela que a gente consegue pegar os problemas antes que aconteçam. O planejamento de preventiva é realmente a grande estratégia do dia a dia da manutenção, mas não é só isso. Então, como eu comentei, depois que acontece alguma falha, como é que a gente vai fazer para aprender com essa falha? Então, justamente é a análise de falhas. Na hora que tem uma falha, aconteceu, falhou a preventiva, vamos dizer assim, né? Falhou tudo aquilo que eu preconizei para a máquina não entrar em falha, e aí aconteceu a falha, vamos aprender com ela. Justamente como eu coloquei ali, pessoal da aviação, pessoal militar, né? Tinha um problema, o que a gente vai fazer para esse problema não acontecer mais? O que a equipe pode fazer em conjunto com a equipe de engenharia, de planejamento, para que não aconteça mais aquela falha? Ela transformar a falha numa oportunidade de aprendizado.
Então, essa escadinha que eu fiz aqui, né, começa lá com planejamento, PCM, aprimoramento, até chegar ali na manutenção de classe mundial. E aí estamos falando de falha. Então, o que é uma falha? Tá. E existem alguns termos que a gente, às vezes, se confunde. Então, lá na norma 55.000 lá de gestão de ativos, fala o que é um defeito, o que é uma falha. O nome, às vezes, o português, às vezes, nos ajuda a confundir algumas coisas, né? Igual lá na engenharia, os eletricistas que estão aí ouvindo, né, vão saber. O pessoal fala, voltagem. Quando fala voltagem, o eletricista fica arrepiado, porque não é voltagem, é tensão. Então, o português permite a gente usar termos que a compreensão acaba tecnicamente não está correta. Então, o que é defeito? Defeito é quando algum equipamento mostra ali que tem alguma característica que tem um desvio. Não é uma falha, é um defeito. Ou seja, o teu carro lá acendeu a luz de óleo, seu carro tem um defeito, ainda não é falha. O motor está funcionando. Tá? O motor, ou a luz de temperatura aqueceu, é um defeito. Então, tem um desvio na característica do seu equipamento. E o que é uma falha? A falha é quando realmente o equipamento deixa de funcionar. Então, o motor travou, o motor fundiu, aí é uma falha. Tá? Então, o defeito é quando eu tenho um desvio, a falha é quando o equipamento deixa de desempenhar a função requerida. Isso aqui, essa forma bonita de se falar, né, é o que está na norma 55.000. E aí, né, existe uma curva PF, ou seja, a curva PF fala um pouquinho de falha potencial, que seria o defeito, né? O defeito é a falha potencial, no momento que começa o problema da manutenção, e a falha funcional, aonde realmente o equipamento já não está mais funcionando. E aí estão aqui algumas estratégias que você pode usar para fazer com que essa falha potencial não se transforme na falha funcional. Então, você pode fazer a preditiva, pode fazer as inspeções, pode fazer preventiva, corretiva programada, ou seja, já tem um problema, e aí aquela discussão, né? Preventiva é corretiva, né? Então, alguns gostam de chamar de preventiva, eu prefiro chamar de corretiva programada, porque já tem um problema lá, eu escutei um ruído anormal, o ruído já, é uma falha potencial, eu vou nesse final de semana fazer uma inspeção e vou verificar e vou trocar o rolamento lá, que já tá com ruído. Aquilo não é mais preventiva, é uma corretiva programada. Preventivo eu faria antes do rolamento apresentar a falha. Ou são estratégias, né? Então, às vezes, cada empresa trata isso de uma forma diferente, cada gestor entende de uma forma diferente. Mas o importante é o quê? É você pegar o problema antes de acontecer ou no início, né? Quando eu tenho ali a falha potencial. Aí, a partir do momento que eu tenho a falha potencial, se eu não peguei o problema vai evoluir até chegar na falha funcional, onde realmente eu não tenho mais o que fazer, a não ser de fazer a manutenção corretiva. Aí, depois da corretiva, sim, eu posso fazer o que eu vou falar com vocês agora, ou seja, fazer a análise da falha. Por que quebrou? Tá? Por que parou? Parou por quê? Como diz a música, eu gostava de usar esse trocadilho aí. Por que parou? Parou por quê, né? Por que acontecem as falhas, né? Por que o equipamento quebra? O equipamento foi projetado por uma certa resistência, aquele trabalho foi X, a partir do momento que ele sofreu um esforço maior do que aquela resistência que ele foi projetado, e essa resistência pode mudar com o passar do tempo, né, com o desgaste do equipamento, com alguma coisa que alterou durante o dia a dia, a falha vai acontecer sempre que a resistência do equipamento cair abaixo do que ele foi submetido. Ou seja, ele foi submetido a uma força maior do que ele suporta. E aí vai acontecer uma falha. Ou seja, a temperatura que ele foi projetado é 100 graus e ele foi como a temperatura passou de 100. Por um certo tempo ele até suporta, ou seja, eu estou ali na potencial e começo a ir até a falha funcional. Chegou em 110, 120, o motor ali vai travar, vai queimar, vai acontecer alguma outra coisa lá. Então eu tenho aí, o que acontece? Eu fui projetado por uma certa energia, uma certa característica, e essa característica foi ultrapassada por uma série de motivos, né? Quais motivos poderiam ser esses? Quais são os tipos de falha? Como é que eu faço com que as falhas, elas começam como, né? Ou elas começam de uma forma constante, ou seja, eu sempre tenho falhas aleatórias, pode acontecer ou não uma falha, as falhas podem diminuir, a frequência com que elas acontecem pode diminuir, ou podem aumentar. Isso forma a famosa e famigerada curva da banheira. A curva da banheira mostra exatamente isso. Ou seja, no começo ali você tem falhas que o pessoal chama de mortalidade infantil,
onde as falhas vão diminuindo, ou a mortalidade infantil tem mais a ver, às vezes, com o equipamento é novo, e ele começa a dar falhas, tem alguma coisa que não foi vista lá na área da parte de projeto, e a gente falhou em algumas coisas, eu estou tendo falhas no começo do equipamento. Corrigir o projeto, corrigir essas falhas, aí eu entro numa estabilidade, numa variação aleatória de falhas. Pode acontecer ou não acontecer falha, dependendo de se eu conseguir pegar elas antes ou não. E depois eu tenho ali, quando a falha aumenta, quando eu tenho ali eu não consegui, minhas estratégias não estão dando certo, e eu começo a ter uma variação crescente de falha. Começa a ter uma quantidade maior de falhas do que a gente, vamos dizer, seria aceitável ou suportável. E por que acontecem essas falhas? Quais são as causas de falha? A falha clássica, que os mecânicos adoram, de vez em quando a gente discute bastante, né? É a lubrificação inadequada. Ou o cara colocou óleo demais, ou graxa demais, ou graxa de menos, ou óleo de menos. Ou seja, não está lubrificado. O equipamento foi projetado para trabalhar ali com uma camada de lubrificante. Essa camada não é o suficiente, começa a entrar atrito metal com metal, e uma hora esse atrito vai provocar um desgaste acelerado do equipamento. Ou faltou manutenção. A manutenção lá não fez o que deveria ter feito, o que estava planejado a ser feito, não trocou a peça que era planejada para trocar de X em X tempo, e esse tempo também é bem relativo, tá? Normalmente o fabricante, ele coloca ali um fator de segurança muito grande e fala, você tem que trocar essa peça uma vez por ano. Mas será que é uma vez por ano mesmo? Então essa é a discussão que às vezes nós temos dentro da manutenção. Aí na prática, vamos correr o risco de esperar? Dá para esperar mais? Isso é o que às vezes a manutenção preditiva nos ajuda. Então você faz lá uma análise de vibração, o equipamento não está vibrando, dá para a gente continuar um pouco mais. Ou seja, eu consigo fazer com que aquele equipamento, eu não preciso ficar investindo, né? Porque trocar por tempo também é um investimento alto. Não é barato eu ficar trocando o equipamento simplesmente porque já deu tempo. Já deu tempo, vou trocar. Quando você toma um golinho de água aí para dar uma lubrificada, dar uma lubrificada já não consigo falar como antes, né? Essa parte aí é bem interessante, né? Esse diagnóstico, o porquê, entender o porquê, né? Entender o porquê. Das falhas, né? Foi graxa demais ou de menos? O lubrificador sabia lubrificar, está treinado, está capacitado? É entender a causa raiz mesmo para ser contundente. Porque às vezes a gente não acha, não faz, não entende a causa e vai acontecer novamente, vai continuar acontecendo e entra nesse círculo vicioso, né? E acaba indo morrendo o equipamento, né? O equipamento acaba se deteriorando ainda. É importante entender o porquê. Só avisando aqui o pessoal, o Emerson está perguntando se o professor se vai estar disponibilizado aí para download, tá? A gente está disponibilizando material aí para download, sim, tá? Então, voltando, né? A falha humana, vamos dizer, não é algo impossível, é natural. O ser humano, às vezes, ele aprende com a falha. A gente aprendeu errando, a tentativa e erro. Então, acontece a falha humana. Então, falar que a preventiva que você faz é perfeita, não, porque são pessoas que fazem. Isso. Então, talvez nós temos a ter que treinar as pessoas, beleza, treinando vai melhorar, a pessoa aprendendo com aquela falha vai melhorar, uma série de coisas vão acontecer, né? Só continuando aqui, então, por exemplo, sujeira, um ambiente muito sujo, onde não é feita uma limpeza constante, também pode provocar problema. Desgaste. E eu não acreditava nisso há muito tempo atrás. Quando eu comecei a entender a lógica do TPM, né, e manutenção autônoma, o primeiro passo dentro do pilar de MA é limpeza. Aí o meu gestor fala, limpeza é inspeção. Limpeza é inspeção. Exato. Quando você limpa, você se aproxima do operador da máquina, você entende, você vê se tem vazamentos. E eu não acreditava nisso. E aí depois eu comecei a fazer análise de quebra. A maioria das quebras era por causa de sujeira. Incrível que pareça, contaminação de óleo. Dependendo do produto que você está ali, eu trabalhava com preço de bebida, o refrigerante tinha açúcar, aquilo era uma... Cara, não, imagina. Então, desculpa te interromper novamente. Não, tranquilo, cara, pode em qualquer momento, mas é isso mesmo, Letieri. A sujeira contaminou o óleo já não é a mesma coisa. Então, ou seja, entrou sujeira num painel elétrico, eu já tive gestores no passado que falam, vocês só ficam limpando o painel lá com
com um pincelzinho, com um aspirador. Isso é preventivo? Falei, ou se é. Se eu conseguir tirar a sujeira e a sujeira não provocar um problema, que ela pode provocar, com certeza, eu estou agindo preventivamente. E como é que eu vou achar um vazamento se uma unidade hidráulica não estiver limpa, né? Pode estar vazando no tudo quanto é lugar na unidade. E você está, às vezes, olhando ali uma goteirinha, mas tem mais 3, 4 vazamentos ali na frente. Então tem que limpar. É a briga constante, né? A gente limpa o equipamento, aparece um vazamento, temos que tirar. É isso que a manutenção tem que fazer. Tá? Não tem como a gente falar que o equipamento está realmente em condições de funcionamento se tem um vazamento. Não está em condições. Ele está trabalhando vazando, beleza. Existem contenções, né? Que a gente gosta também. Não, eu fiz uma contenção lá, o vazamento continua, tem uma contenção, mas já vou programar para parar essa máquina, que é o grande desafio da manutenção, fazer a parada da máquina, né? Parar a máquina para poder tirar o vazamento. Às vezes não dá para tirar o vazamento com a máquina funcionando. Não dá para limpar a máquina com a máquina funcionando. Então, esse é o desafio da gestão da manutenção, né? Conseguir linkar as coisas, né? A necessidade de você fazer intervenção com a necessidade da produção de produzir. Quer dizer, você não ganha por intervenção, você ganha por produção. Então, você tem que manter o equipamento funcionando. E aí você tem que fazer toda essa logística, vamos dizer, de programação, que é aí que entra ali, um pouquinho ali da parte de programação, da preventiva, né? Encaixar o mapa de 52 semanas, você pega o mapa do ano inteiro e começa a encaixar ali aonde você pode fazer as paradas de máquina para poder, justamente isso, ó, tem um vazamento, programei a preventiva para a semana tal, naquela semana eu vou tirar o vazamento. Até lá eu fiz uma contenção, a contenção é o suficiente, também tem essa, né? Tem que fazer com que a contenção seja o suficiente para poder a preventiva ir até lá, né? Mas aí a gente começa a desviar um pouquinho, né? Quando a manutenção é um ambiente tão amplo que você fala do negocinho e já puxa uma série de coisas. Então, voltando ao ciclo das falhas, foi o que o Lettieri falou aí, eu também falei um pouquinho, né? Sempre que tem uma falha, tem várias causas que podem provocar falha. A minha ação, se eu fizer somente uma ação corretiva e não atingir a causa raiz, encontrar a causa raiz, e não é fácil encontrar, então não existe milagre. Então, o Viola falou que os 5 porquês acham a causa raiz. Eles ajudam a achar. Eu posso achar. Mas se eu não fizer nada, vai ser muito pior. Então, tem que fazer uma análise, investigação, e a partir dessa análise eu vou tomar ações relacionadas à causa. Mas se eu não fizer nada, o que vai acontecer? Vai quebrar de novo. Vai acontecer de novo. Simplesmente, o motor queimou. Eu vou lá, tiro o motor, coloco outro motor igualzinho, no mesmo lugar, bonitinho. O que vai acontecer? Vai queimar de novo. Então, por que o motor queimou? O motor, um gerente que pode ser que esteja me ouvindo aqui, usava uma frase que eu também repito, o motor não nasceu para queimar. Ele não foi feito para queimar. E tem pessoas que acham que queimar o motor é normal. Não é normal. Não pode ser normal, pelo amor de Deus. O motor foi feito para transformar energia elétrica em energia mecânica. E é, obviamente, aquilo que eu falei. Ele tem uma certa potência, né, uma certa capacidade de fazer isso. E isso tem que ser respeitado. Estou usando uma carga maior do que o motor suporta. O motor está num ambiente sujo. Tudo aquilo que a gente falou aqui, né? Está num ambiente sujo. Entra sujeira dentro do motor. A caixa de ligação do motor está impregnada ou de óleo ou de areia, que é o meu ambiente lá, é areia, ou de granalha. Tem algumas máquinas de limpeza de granalha que a granalha entra dentro da caixa do motor. Ou o cavaco das máquinas de usinagem. Então imagine o cavaco da máquina entrando dentro da caixa de ligação do motor. O que vai acontecer com esse motor? Básico, né? Falando de limpeza só aí, né? Limpeza, tudo isso é limpeza. São resíduos do processo que podem atingir o equipamento. Mas voltando aqui, se eu não fizer nada, eu vou entrar num ciclo vicioso que a máquina vai quebrar, eu vou consertar e ela vai quebrar de novo. Então isso é a política do quebra e conserta. É o Severino lá, né? E aí, para que você não entre nesse ciclo vicioso, você tem que fazer algumas perguntinhas básicas. Mas por que a máquina parou? O que aconteceu? Por que ela quebrou? Mas foi um esforço adicional ao componente? O que a gente pode fazer para que isso não aconteça novamente? Teve algum sintoma? O motor começou a fazer barulho, começou a aquecer. Como é que eu consigo pegar a falha com esses sintomas? Como é que eu faço para monitorar esses sintomas? Que tipo de treinamento eu tenho que fazer com o meu pessoal para que eles possam perceber esse sintoma? Que às vezes a inspeção, né? Nenhuma preventiva, substitui o ser humano.
os sensores que nós temos, vamos dizer, já estão aqui com a gente aqui, né? Já tem a visão, a audição, algumas pessoas têm um tato muito apurado, um olfato, né? O cheiro, o cara já percebe que tem algum problema. O cheiro está diferente. Ninguém substitui o ser humano. Não existe máquina que consiga substituir a análise que o ser humano pode fazer. O ser humano é uma máquina fantástica. Não existe máquina igual ainda. Não tem inteligência artificial que substitua o sentido do ser humano. Então, eu posso lá fazer uma inspeção e na inspeção observar uma série de coisas. E aí, por último, né? Obviamente, o que é a causa raiz? É aquilo que, se eu encontrar, realmente falha, o motor queimou. Queimou porque o térmico não atuou. Dizer que a máquina quebrou porque o relé térmico desarmou, não é a causa do problema. A verdade é o não desarmou, né? Por que ele não desarmou? O que aconteceu? Estava regulado corretamente? Estava na corrente correta do motor? Em algum momento a manutenção foi lá e fez uma substituição e não tinha a peça necessária no estoque correta para colocar e acabou na contenção colocando aquele equipamento no lugar? E aí ficou esquecido o relé térmico lá e a capacidade de corrente dele é bem maior que a capacidade do motor? Então essas análises às vezes são básicas, o próprio manutentor pode fazer. Que é uma coisa que depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Os 5 porquês tem que ter ali uma comissão, tem que ter pessoas especializadas. Não, o próprio manutentor pode fazer. Algumas coisas são básicas. Faz parte da formação dele, seja o eletricista, faz parte da formação dele saber ali dimensionar um pouquinho o motor. Para que serve o relé de proteção do motor? Para que serve o fusível? Então, faz parte da formação dele. Não estou querendo nenhum engenheiro para fazer isso. Fala aí, Thierry. Rapidamente, deixa eu te contar um caso aqui. Eu trabalhei muitos anos em frigorífico, né? E aí tem uma máquina específica lá que queimou o motor. Caramba, queimou o motor. Causa raiz. Tem preventiva? Tem preventiva. Periodicidade? Feito, não sei o quê, tal. Enfim, não achamos uma causa contundente. Botamos lá o outro motor, porque não pode parar a máquina, né? A máquina, 2 dias depois, queimou de novo. Gente do céu. Vamos fazer a causa raiz. E faz a causa raiz. Cara, vamos envolver a operação. Vamos ter que envolver a operação. E aí chamei o operador. Cara, por que tá aqui? Não sei. O que você faz lá? Não, eu jogo água dentro dele lá para lavar. Eu jogo água dentro do motor para lavar. Eu disse, como assim? Eu jogo água lá, não tem que lavar? Sim, mas peraí, calma. Não. E ele jogava, ele realmente enfiava lá dentro da hélice lá e jogava água. E o motor não era IP67, né? 68 ou 67? 67, né? Eu vi aqui que o Jusemar lá da Tupi está aqui no meu ouvido, né? O Jusemar vai lembrar de um caso parecido. De um robô de 1.000 quilos, de 1 tonelada, que quebrou o rolamento da base do robô. Era um rolamento ali de mais ou menos 800, 900 milímetros de diâmetro. E esse rolamento quebrou. E quebrou mais de uma vez. Puta, não parou o processo, uma hora encrenca. E por que quebrou? A primeira análise foi falta de lubrificação. Que às vezes é análise óbvia, né? Às vezes a gente tendenciona a ir para o óbvio. Então, por que falhou? O pessoal da manutenção adora isso. Faltou preventiva. Mas se tivesse preventiva, tinha realmente, o motor não queimou? O motor queimou porque faltou preventiva? E eu pergunto. Eu sou o cara dos porquês ali. Os meus coordenadores têm que ter uma paciência grande comigo. Porque eu fico, por quê? Tal coisa aconteceu, mas por quê? Tal coisa, mas por quê? Tem que chegar no finalmente ali, né? Porque faltou preventiva, cara, isso não é a causa raiz do problema. Pode ser uma parte, mas não é a causa raiz do problema. Então, esse rolamento aí, como eu estava te dizendo, depois que quebrou a segunda vez, nós descobrimos que o pessoal limpava do lado do robô com uma maquininha VAP. E tinha resíduo de tinta, uma tinta do processo de fundição. Existe uma tinta que cobre o macho de areia, que também tem areia nessa tinta. Então imagine eu jogar um líquido com areia num rolamento. O que a graxa, a lubrificação desse rolamento vai fazer? Ela vai colar nessa areia e vai raspar essa areia do rolamento. Nossa. Então aí foi, não, é proibido lavar engraçado, do robô. E o pessoal achava que era normal. Não, beleza, o robô é grau de proteção IP62, 65, 67, mas não é isso. Não é, na prática demonstrou que não é isso.
Então, o Jusemar, se estiver ouvindo aí, vai lembrar dessa história. E a gente vai conversando e as cenas vão passando na memória. Exato, a gente vai lembrando. Né? Vai lembrando. Eu acabei de me lembrar de um caso, rapidamente. Mesmo com o motor, queimou o motor, cara, rolamento estourou, rolamento, e nós não achávamos a causa raiz, descobrimos. O comprador trocou o fornecedor. Pegou um rolamento de terceira linha com uma máquina de eletricidade alta. Como assim, cara? Você não pode... É muito complexo, você não pode... Por isso que a causa tem ferramentas para você fazer uma análise mais profunda. Uhum. Foi uma coisa que nós não esperávamos. E quando nós aprofundamos no diagnóstico, o cara trocou o rolamento, pegou um rolamento de terceira linha, um equipamento de eletricidade alta, que não pode parar, e descobrimos, cara, a causa do problema, né? Uma das causas. Na verdade, quando você vai comprar um item para manutenção, né? Todo mundo fala, não, vamos comprar o mais barato. Não tem que ser o mais barato, tem que ser aquele o mais eficiente, né? Nem sempre o mais eficiente é o mais barato. E existe essa avaliação que tem que ser feita, suprimento junto com manutenção. Né? Exato. Aí eu mando comprar o rolamento XYZ. O cara vai comprar o rolamento XYZ mais barato que ele achar. Não, eu falei, eu quero que seja dessa família, dessa marca, né? Tem algumas coisas que tem que ser assim, manutenção tem que bater no pé, porque senão é ela que vai sofrer. Exatamente. É ela que vai correr atrás do rolamento de baixa qualidade, um rolamento feito de qualquer forma, né? Porque é baixa qualidade? Não, foi feito num cara que faz uma porrada de rolamento e os piores ele vende baratinho. Os de melhor qualidade ele vende mais caro. E às vezes você tem que pagar por isso. Se não pagar por isso, não pagar por bem, você vai pagar por mal, né? Aí um tema que a gente pode abordar no nosso disrupção sobre materiais na área de manutenção. Aí o pessoal da cumprimentos, né? Traz um comprador e um cara de manutenção, deixa junto ali no da live. Boa. Já pensou? Vai sair faísca. Gostei da ideia. Não, mas vamos lá. Então, as razões que pode acontecer uma falha, né? Sobrecarga são, assim, a falha, é a ponta do iceberg, né? Tem a parte humana, que sempre está envolvida, não tem como. Sempre tem um ser humano lá, ou fazendo manutenção, ou operando o equipamento. E a parte que é mais difícil de resolver, que é a parte, às vezes, organizacional, ou seja, faltou complacência, faltou comunicação, não tinha procedimento, não tinha treinamento. É a mais difícil e, às vezes, a mais fácil, né? Porque são pessoas. Pessoas têm que ter informação correta, treinamento, é a gestão, é a nossa gestão do dia a dia. E, às vezes, você acha que o treinamento é no dia a dia. Não, o treinamento tem que parar, tem que ter o treinamento, tem que ter a aula. O cara mecânico, beleza, ele estudou, mas ele não estudou só lubrificação. Então, vamos falar só de lubrificação. Vamos falar só de ajuste de rolamento. Eu não sou da área de mecânica, de vez em quando eu falo umas besteiras, né? Mas ajuste de rolamento, a ferramentinha para fazer ajuste. Então, precisa de ferramentas, precisa de uma série de coisas que podem estar ali embutidas dentro da organização. A organização acha que a manutenção não precisa de ferramentas, que a manutenção faz o beabá ali muito bem. E, às vezes, não é bem isso. E aí, como eu falei agora, né, raízes físicas, humanas, organizacionais. E isso aqui, só voltando, né? Não copiei de ninguém, mas está ali no livro do José Batista, né, que fala a importância da análise da causa raiz. Então, aqui eu estou citando aqui a fonte. É um dos mentores aí da 555.000, participou ali de uma série de coisas. E aí, o porquê que eu tenho que analisar, como a gente falou até agora, né? Falamos de uma série de coisas que acaba estando isso, né? Cada problema é uma oportunidade de melhoria. Cada vez que tem um problema, eu tenho uma oportunidade de fazer algo diferente para aquele problema não acontecer de novo. Pode acontecer? Até pode, porque eu não achei a causa raiz. É isso que o Letieri falou. Troquei o motor, achei que o problema lá era o relé térmico, e não era. Então, não achei a causa raiz. Então, o problema era outra coisa. E aí, quando você conversa com as pessoas, realmente você tem a chance de encontrar, né, o que realmente está provocando aquele problema. E aí, quando você elimina, né, o cara não está mais lavando ali do lado do motor. Acabou o problema. Pode acontecer o motor queimar de novo? Pode. Mas por outras coisas. Não por aquele problema. Aquela causa raiz você tirou da frente, né? Então, à medida que identificamos e erradicamos o problema, Exato. Nós estamos também melhorando a qualidade da manutenção. A manutenção está sendo estratégica. Resolvi o problema. Não vai acontecer mais. Vamos para o próximo da lista. Eu falo para a equipe quase toda vez que eu faço reunião, pessoal, o nosso trabalho é resolver problema. Ninguém pode ir para a manutenção achando que vai ficar
tranquilo. Não, nós vamos ter sempre um problema para resolver. Sempre um problema para resolver. Não tem como. É o dia a dia da manutenção. Então, cada vez que eu resolvo um problema, é uma melhoria que eu consegui fazer para a manutenção e principalmente para a empresa. E à medida que identifica erradicando o problema, nós exercemos controle do nosso processo. Ou seja, o pessoal consegue fazer com que o processo de manutenção seja mais eficiente. E para isso, às vezes a gente vai no nosso achismo, né, na nossa prática, mas existe uma série de ferramentas de qualidade para isso. Então, a qualidade já, por uma outra série de problemas de produção, de processo, e no dia a dia, sistema Toyota de produção, tudo isso foi desenvolvendo ferramentas, né, uma série de sistemas de qualidade, Lean, tal. O pessoal tem hoje uma série de teorias que foram fundamentadas na qualidade, que hoje podem ser usadas na manutenção. Qual é o problema de usar isso na manutenção? Nenhum. São ferramentas que ajudam o dia a dia. Então, brainstorm, que é uma chuva de ideias, gráfico de Pareto, que é uma parte estatística, onde tem mais problema? Vou resolver tudo? Às vezes não compensa resolver tudo, é caro. Eu vou resolver aonde incomoda mais. Qual é a maior quantidade de problema? O maior problema que tem é falha no sensor XYZ. É nesse sensor que eu vou atuar. É nesse sensor que eu vou procurar a causa raiz. Tá? Onde eu faço também o diagrama de causa e efeito, o famoso Ishikawa, lá, a espinha de peixe. Os 5 porquês, que eu vou falar um pouquinho dele. O 5W2H, que é uma junção dos 5 porquês com quem vai fazer, quando, onde, tem mais a ver com plano de ação. E o famoso e super usado PDCA, ou seja, fiz alguma coisa, planejei, fiz, verifiquei se deu certo, beleza, vamos para o próximo. É o ciclo do PDCA rodando aí. Então, essas ferramentas de qualidade podem ser muito bem aplicadas dentro da manutenção. O pessoal, às vezes, não gosta, né? Tem que preencher um papel, tem que fazer uma análise. Tem que fazer. É ferramenta. E ferramenta, se você não usa, ela não serve para nada. Então, tem que usar. Tem que escrever. O pessoal hoje tem muita preguiça de escrever. Os velhinhos, né? Que gostavam de escrever, gostavam de desenhar. Então, eu trabalhei numa empresa lá no começo da minha carreira, onde os manutentores faziam ali um esboçozinho do que ele achava que era o problema, faziam um desenho. Ficava feio? Ficava. Nem todos tinham aquela arte de fazer um esboço, conseguir fazer um croquisinho ali do que ele achava que poderia resolver o problema. Alguns manutentores faziam desenhos melhores do que os desenhistas. Faziam ali um esboço, falaram, eu quero um croquisinho, constrói uma peça assim para mim, que eu vou colocar lá, e isso não vai mais dar esse problema. Ele já fez ali os 5 porquês dele, chegou na causa raiz e falou, a ação vai ser instalar esse suporte ali no sensor. Acabou o problema. Em Viola, o Andrei fez um comentário aqui, ó, professor, verdade, professor, tem que ser o mais eficiente na prática. Já tivemos problemas de manutenção com chiller por conta de troca de fabricante de fluido refrigerante. Olha que interessante. O setor de compra sempre irá atrás do mais barato. Se a gente deixar assim, né? Exatamente, André. Exatamente, Andrei. A gente não sabe. Às vezes tem que ficar atento. Por isso que, Andrei, acho que nós vamos fazer um webinar falando disso agora. Falando de suprimentos e manutenção. Vamos botar 2 caras para falar. Manutenção e suprimentos. Na verdade, existe a política de suprimentos que normalmente vai sempre nesse sentido, né? Vamos comprar o mais barato. Mas nem sempre o mais barato é o mais eficiente. Exatamente. Né? Então vamos lá. Continuando aqui, senão não vai dar tempo. Pô, nós temos 9 minutos. Já são 8h20, tá vendo? A gente começa a falar e não para mais. Então eu vou adiantar algumas coisas aí para ir direto para o Pareto, onde a gente vai fazer a análise do que realmente estrategicamente e estatisticamente está realmente incomodando. Vou analisar tudo? Não. Vou analisar aquilo que realmente está, sim, chamando a atenção, né? 80% dos problemas são aquele. Beleza, é aquele que eu vou procurar a causa raiz. É aquele que eu vou focar. Dá para resolver tudo? Não dá. Você não tem nunca mão de obra para tudo. Nem para analisar tudo, nem para resolver tudo, e nem para comprar tudo que você gostaria de comprar. Nem dinheiro para comprar tudo que você gostaria. A manutenção é aquele setor que usa o dinheiro da empresa e tem que usar da forma mais estratégica possível. Dá para fazer tudo? Dá para ter uma fábrica reserva? Não dá. Não existe. Ninguém tem uma fábrica reserva. Obviamente, alguns processos têm redundância por questão de segurança, tá? Por uma série de questões. Mas os processos mais comuns não têm redundância. Para aquele processo que, às vezes, aí o pessoal de Lean, de qualidade, né, tem uma rota alternativa para produzir, mas aquele equipamento fica parado, até a gente colocar ele normalmente para funcionar. Né? Então, uma das coisas que a gente pode usar é o famoso gráfico de Pareto,
onde a gente pode analisar aqui quais são as maiores falhas naquele equipamento, para a gente poder definir aonde a gente vai priorizar. Eu vou priorizar primeiro, fazer a análise de falhas desse sensor, dessa parte da máquina, onde mais me incomoda. O gráfico de Pareto é para isso. É o famoso 80-20. 80% dos problemas estão ali. E o gráfico de Pareto mostra o total. É uma parte mais de você fazer ali a estatística, né? Isso é que o PCM tem que fazer. O PCM tem que trazer para o gestor e falar, Viola, onde mais dá problema é aqui. Então vamos investir aqui nesse equipamento, vamos melhorar a preventiva dessa parte, ou vamos comprar o sensor XYZ, que é mais robusto do sensor que nós estamos usando hoje, que é IP67, hoje eu uso um IP65. Esse tipo de coisa. Esse tipo de análise é importante do PCM também. PCM não pode ser só o cara que programa. Viola, exatamente, Viola. Tu tocou num ponto que agora eu vou fazer o meu marketing aqui, né? Quando eu faço uma apresentação do mobile para os planejadores, cara, quem lança o apontamento às horas? Sou eu. Como assim, cara? Como assim? Tu é para estar analisando quebra, tu é para estar fazendo diagnóstico junto com o gestor, dando indicadores, mexendo em plano, revisando, e não fazendo apontamento. O PCM tem que parar com isso, né, cara? Exato. E é muita empresa no Brasil ainda que o PCM é o digitador. Muita gente acha. Não é o software de manutenção só para o PCM, né? Software de manutenção do PCM. E aí eu falo, cara, tu é digitador. Isso lá atrás eu também fui. Eu passei por isso. Eu falei pro meu gestor na época, eu não analiso quebra, cara. Eu passo o dia inteiro lançando apontamento. Que eu tenho 100 pessoas na fábrica, como é que eu vou fazer? Sozinho. Né? Então, tem que ficar atento a isso. Isso que você falou é muito coerente, Viola. Aí já vamos linkar, né? Linkar com a mobilidade, né? Para que serve a mobilidade? Para que o manutentor participe do sistema. Seja a peça que faz a ligação entre o campo e o sistema. Não pode ser o PCM que faz sozinho essa ligação. É o manutentor, é o primeiro cara que faz essa ligação. Ou seja, ele vai apontar na ordem de serviço que ele fez, o PCM vai ver isso e aí vai mudar a estratégia de planejamento. Ou vai adicionar, o planejamento é vivo, o plano de manutenção é vivo. Ou seja, o que aconteceu na máquina, eu estou pedindo para verificar isso aqui, mas isso aqui nunca dá problema. Então, para que eu vou ficar gastando tempo de mão de obra para olhar isso aqui todo dia? Então, eu vou olhar isso aqui num tempo maior e vou investir aonde dá problema. E como é que vem isso? Vem das notas de manutenção. E se o PCM ficar digitando nota ali, ele não vai dar tempo de fazer essa análise. Ele vai ter tempo só de ficar digitando nota. E o planejamento ele vai lá fazendo no automático. Então, o Lettieri me mostrou aí também as ferramentas de planejamento que já estão desenvolvidas hoje, né, que estão crescendo, para que o PCM tenha tempo de analisar e de discutir o que ele está programando. Eu estou programando, mas dá para fazer isso que eu estou programando? Não sei. Ele programou, ele tem que ir lá ver se deu certo aquela programação. Exatamente. Ele tem que ir lá ver, não esperar o mecânico ele se trazer para ele e falar, isso aí que você falou para fazer, não dá para fazer. Ele tem que ir lá ver, ele tem que acompanhar a execução. Só que hoje, algumas empresas, o PCM às vezes é tão carregado com burocracia, compra, uma série de ferramentas que já deviam ser automatizadas, né? E aí não consegue fazer isso. Muito bem, Viola. Tem uma pergunta do Emerson aqui, mas eu vou deixar para o final, tá? Vamos avançar aqui para a gente ter umas perguntinhas já aqui. Aí vamos lá, né? Os 5 porquês, que eu queria chegar aqui. Tem um monte de ferramenta, Viola, mas dá para usar? Dá. 5 porquês dá para usar. Manutentor pode preencher? Pode. O ideal é que esteja lá no software de manutenção, quando ele fizer lá o preenchimento da OS, ou da nota, ou da ordem de manutenção, chegar num ponto onde, com algumas características, a parada maior que 30 minutos, a máquina criticidade A, alguns critérios, né, que você possa definir, para não ser tudo também, né, para não cair em normalidade, eu sempre estou preenchendo 5 porquês, onde o manutentor possa preencher os 5 porquês de uma forma lógica, certo? Preencheu de uma forma lógica e já anteveu ali para a equipe de análise que pode fazer depois, aonde é o problema. A equipe de análise pode depois olhar esses 5 porquês que o manutentor fez, já com essa análise dele, entender a lógica que ele quis dizer, beleza, ele já fez tudo certinho, já está pronto, já chegou numa causa provável. E a equipe simplesmente vai traçar as medidas. Ou ele já traçou também, já deu uma direção para a equipe. E como é que a equipe faz isso?
essa equipe teria que ver lá o local de trabalho. Eu coloquei ali os termos aí que vem do sistema Toyota, né? O Gemba aí no local de trabalho, o Genbuto, ou seja, a peça que quebrou. O pessoal adora dar fim na peça. Pô, quebrou um eixo. Pega esse eixo quebrado e leva lá para a oficina. A equipe de análise vai pegar esse eixo e vai entender a quebra ali, ó. Vai olhar, ó, essa fratura, como é que essa fratura? Isso aqui já estava trincado. Então, o manutentor tem que se apaixonar ali pelo problema, às vezes. Tem que se apaixonar e olhar, pô, eu vou levar esse eixo aqui lá para a oficina, vou mostrar para o pessoal e o pessoal vai falar, ó, isso aqui quebrou provavelmente por sobrecarga, por torção, ou uma série de coisas que pode você olhar, ó, levar o objeto ali, ó, a peça original que sofreu o problema, que é o Genbuto. E o Genjito ali é a realidade, ou seja, às vezes você tem que ir lá no campo, ver a realidade, não dá para você imaginar muito, tem que ir lá ver o que aconteceu, ver na prática, ver evidências, né, ter evidências do que aconteceu para você tomar uma decisão. Então aqui tem um exemplo de 5 porquês que eu fiz bem rapidinho, bem simplesinho. Então, ó, o painel de operação está em falha. Por que o painel está em falha? Ah, porque a placa-mãe queimou a placa-mãe, o painel entrou em falha. Mas por que queimou a placa-mãe? Ah, o painel está muito quente. Opa, a placa-mãe estava muito quente quando eu tirei ela de lá. Opa, a placa-mãe superaqueceu. Por que ela superaqueceu? Pô, tem um ventilador ali embaixo, mas não funcionou, não conseguiu esfriar essa placa a tempo. Por que ele não esfriou? Ah, porque o filtro de ar ali dentro do painel, que resfriava com esse ventilador a placa-mãe, estava sujo. E por que ele estava sujo? Porque entrou sujeira no painel. Aí pode até continuar os 5 porquês, né? Não é só 5. 5 porquês pode te levar até 6, 7, 8. Você pode continuar analisando. Por que entrou sujeira no painel? Ah, porque o painel não tem proteção, ou porque as borrachas do painel estão bem vedadas, ou porque o painel teria que ficar numa sala de painéis, ele fica lá no meio da operação, ali do lado da máquina, às vezes num local onde pode sofrer areia, pode tinta, água, um monte de coisa, então às vezes tem que tirar o painel do lugar, mas essa decisão ali, o problema é sujeira que entrou no painel. O que eu faço para a sujeira não entrar lá? Ou tiro o painel de lá, ou eu protejo melhor o painel. Então a gente já fez isso em outras empresas. Colocamos o painel numa caixa, numa proteção maior, com ar-condicionado. Tropicalizou, né? O pessoal fala o painel às vezes vem lá da Europa, lá uma temperatura bem mais baixa do que a nossa aqui. Nós temos que trazer ele para cá e tropicalizar. E aí, depois que eu terminei, né? Vamos imaginar que eu terminei os 5 porquês. Como é que eu sei que está certo? Eu vou na lógica contrária. Então, o painel estava sem ventilação, sem vedação nas portas devido à sujeira, portanto, sujou o filtro de ar. Portanto, deu falta de ventilação. Portanto, queimou a placa-mãe. Portanto, a máquina parou, a máquina entrou em falha. Ou seja, eu faço o caminho contrário dos porquês. Então, se esse caminho dos porquês e o contrário dos porquês tiver uma lógica, você já está num caminho para encontrar a causa raiz. É a causa raiz correta? Não sei. Mas se você tomou uma ação, não entrou mais sujeira naquele painel, e depois queimou a placa-mãe de novo, pode ser outra coisa. Mas pelo menos você tomou uma ação numa linha de raciocínio que você tomou, que tem uma lógica. Como eu disse no começo, tem milagre? Não tem milagre. Não tem como resolver tudo de uma forma milagrosa. Fiz 5 porquês, não vai acontecer mais. Não, fiz 5 porquês, cheguei numa causa raiz. Essa causa raiz eu vou implementar uma ação. Se a ação deu certo, ótimo. Se não deu certo, analise de novo. Uma ação ou várias ações, né, Viola? Porque às vezes não é uma falha só, às vezes tem várias, né? O plano de ação tem que gerar um plano e acompanhar esse plano, né? Principalmente quando a ocorrência foi muito grande. Quem pegou fogo na máquina, não é uma coisa só que provoca um incêndio. Exato. Pode ser várias coisas. Exato. Várias ações, como o acidente de avião, né? Caiu um avião. Os caras vão em diversas ações. Então, eles analisam, obviamente, lá a criticidade para você analisar é muito maior, porque envolve pessoas, uma quantidade grande de pessoas. Então, realmente é feita uma análise para você encontrar e tomam ações, né? Ações para a ANAC, ações para a empresa, ações para o fabricante do sensor, ações para o fabricante do avião, tudo isso acontece. E é mais ou menos nessa linha que eles vão. É análise de 5 porquês, é usar brainstorm, tudo isso até entrar numa análise lógica. Ela é perfeita? Não, não é. Porque o avião ainda cai. É muito difícil, né? Muito mais seguro, mas ainda pode cair, aí uma nova ação, uma nova análise vai melhorar aquilo, né?
Então, o PDCA, eu só vou rapidinho aqui para terminar, nosso tempo que já a gente começa a falar e o tempo passa rapidinho, né? O PDCA, ou seja, onde eu faço ali, depois que eu fiz o que eu planejei, eu planejo, executo, verifico se deu certo, que é basicamente isso. Então, eu planejo lá uma ação para eliminar uma causa raiz, executo, verifico se deu certo. Se deu certo, eu arquivo, vamos para a próxima. Se não deu certo, planejo de novo, ou seja, faço a análise de novo, vejo os 5 porquês, tomo uma outra ação, verifico se deu certo. E o PDCA, vamos dizer, é um ciclo que nunca termina, né? E aí os fatores de sucesso, rapidinho. Então, qual é o problema, que é o grande? Aonde é o problema? Qual é o problema? Definir corretamente qual é o problema? Coletei dados, tenho evidências, não pode entrar no achismo, né? Não fui lá ver, não vi, mas a minha cabeça imagina que aconteceu XYZ. É a chance de a minha análise não dar correta. Ou eu tenho um monte de evidência, eu tenho um vídeo do que aconteceu, beleza, eu tenho um monte de foto, já ajuda a gente chegar numa causa raiz. A primeira explicação é a correta? Na maioria das vezes, não. E fazer teorias antes de ter todos os dados. Então, o ser humano é muito teórico, o negócio de criar teorias. O pessoal da Terra plana adora isso, né? Vamos criar teorias para poder justificar uma coisa. Parte da teoria tem lógica e parte é totalmente absurda. E não seguir o passo a passo, né? Não seguir o passo a passo, 5 porquês, fazer o portanto, fazer o contrário. São ferramentas, não tem milagre. Ferramentas não resolvem nenhum problema sozinho. E por último, né? Só queria colocar uma mensagem que um antigo coordenador e hoje gerente que trabalhou comigo gostava de usar, o César Martins Machado. Eu gosto de alguns nomes, eu posso até esquecer, mas alguns influenciaram bastante na minha vida. E eu também trabalhei com o César, então ele gostava de usar essa frase, né? Manutenção não é simplesmente trocar equipamento. A manutenção não é só fazer manutenção. Eu tenho que garantir disponibilidade do equipamento. E a minha missão não é reduzir custo. Minha missão é produzir resultado para a empresa. A missão da manutenção é fazer parte do resultado da empresa. Se ela não fazer parte, ela não é estratégica, e aí ela vai ficar ali no fundinho, no cantinho, quando precisar dela, chama, né? Tem aquela máxima, né? Manutenção, quando não tem, você fala que precisa, quando tem, você fala que gasta demais, e quando não tem, você fala que bom seria se tivesse, né? E quando tem, você fala que gasta muito dinheiro. Então, a boa manutenção é aquela que trabalha no sentido de evitar falhas inesperadas e introduzir sempre melhoria nos equipamentos como contramedidas para bloqueio das causas raízes. Então, se a manutenção conseguir fazer isso, ela vai dar um caminho extremamente... Ela vai entrar num ciclo positivo para que ela possa conseguir resultados, os resultados serem maiores, aí ela vai produzir resultado para a empresa, vai fazer parte ali da organização, vai ser um setor estratégico. Manutenção vai receber investimento a partir do momento que ela se transformar mais ainda, ela já recebe, né? O custo de manutenção não é custo, na minha visão, não é só custo, é investimento também. A empresa está investindo para manter o equipamento dela funcionando e para isso ela precisa da manutenção. Então a manutenção é estratégico. Alguns acham que é o cara que gasta dinheiro. Não, é o cara que tem e gasta. Na maioria das empresas, às vezes, o maior orçamento é o orçamento da manutenção, porque ela precisa investir para manter o negócio. Se não investir em manutenção, o negócio não se mantém. Sozinho não vai. Exato. E Viola, tem uma pergunta aqui do Emerson. Professor, você usa a matriz de criticidade para definir o gatilho para as análises? Eu falei ali, né? Então, a gente pode, no caso de um software, por exemplo, né, criar alguns critérios, né? Então, máquina parada, máquina criticidade A, e está parada a mais de 30, a parada foi maior que 30 minutos, por exemplo, aí nós fazemos a análise de 5 porquês. Como eu comentei, se ela fizer para tudo, existe uma chance de cair numa rotina e o cara não se preocupar mais em detalhar ali os 5 porquês, se preocupar em ter uma lógica. É óbvio que existe um processo de aprendizado. Então, existem alguns detalhes, né? Então, o processo de aprendizado por que às vezes você quer ficar... vamos fazer todas, vamos. Por quê? Para o manutentor começar a aprender a fazer os 5 porquês. Alguns 5 porquês vão sair ali de um jeito absurdo. Depois que ele começar a fazer, ele vai, podia ter escrito isso nesses 5 porquês, podia ter escrito aquilo. E aí a equipe que depois analisa esses 5 porquês vai poder pegar essa análise e falar, beleza, o cara foi por uma linha totalmente absurda. Ou o cara tá aprendendo, tá melhorando.
Porque não existe virada de chave, né? Ó, agora o pessoal vai usar os 5 porquês e resolveu todos os problemas. Não existe. É contínuo, é aprendizado contínuo. Engraçado, Viola, quando eu fui para sair do frigorífico e fui para a área de bebidas, o meu gestor falou assim, vai ser o engenheiro da análise de quebra, fazer as análises. Putz, mas eu não conheço a área de bebidas, né? Não, é para isso que você vai fazer análise de quebra, para conhecer. E aí eu comecei a entender. Quando eu comecei a analisar as quebras, conhecer os equipamentos, eu comecei a entender dos processos de bebida, sabe? Foi muito legal. E é o método do conhecimento, né? Porque não deixa de ser algo mais trivial para ser mais contundente, pegar a causa raiz, entender a máquina mais profundamente. Eu digo que a manutenção conhece o processo tanto quanto a operação. Obviamente, ela não vai ter o conhecimento técnico, às vezes, de algumas coisas do processo, mas ela acaba aprendendo o processo de uma forma tão importante. Ela garante qualidade, ela ajuda a garantir qualidade. Ou seja, eu sei que se o processo, essa parte aqui não tiver ok, a qualidade não vai estar boa. Então, eu trabalho nisso também, né, para garantir. Eu aprendo. Toda vez que o pessoal tem muita tendência, não, vou trazer um cara de fundição porque já conhece o processo. Mas todo mundo aprende. Então, posso trazer um cara de fora, ele vai aprender o processo de fundição. Eu trabalhei em fábrica de montagem de faróis e lanternas. Eu posso trazer um cara e aprender o processo de injeção de plástico, que também é um processo complexo. Então, os processos sempre são complexos, têm as suas características, né? E a manutenção acaba se envolvendo e aprendendo tanto do processo quanto o próprio processista, como o próprio pessoal do processo. Legal. E dando os pitacos, né? Às vezes, isso aí não vai dar certo. O nosso horário avançou aqui, nós extrapolamos 10 minutos. Quero agradecer a todos que participaram. Tem alguns comentários aqui. Eu só quero agradecer aqui. O pessoal está mandando elogio, o Sérgio, te parabenizando aí com uma ótima aula aí, professor. O José, o Jusemar, Ricardo, Emerson, Carlos, tem bastante gente aqui falando comentário, o Alex, Wanderson, o Lincoln. Pessoal, muito obrigado por essa aula, né? Acho que estamos agradecidos. Muito obrigado, Viola, por esse momento, por estar aqui conosco, por ter aceitado esse convite para falar um pouquinho da sua experiência, do seu conhecimento. É muito assunto, é muito... E 1 hora só é pouco. Porque a gente trabalhou o dia todo, né? Muita gente vem da fábrica, cansado, e a gente tem que respeitar aí para ficar um pouquinho com a sua família, né? Então, eu quero agradecer a todos por estar aqui conosco. Acesse as redes sociais do Viola, né, Viola? O Viola tá no LinkedIn lá, se precisar um contato. Acesse as nossas redes também. O PM Run agora também, né? Deu uma travada aqui. E para finalizar, Viola, você quer deixar os agradecimentos aqui? Eu agradeço pelo convite, Letieri. Eu agradeço aí pela oportunidade de poder falar um pouquinho de manutenção. É um tema, vamos dizer, que a gente vive no dia a dia. Como você falou, é a correria do dia a dia. A gente sempre está com manutenção, nunca está tranquilo. Quando me perguntam tranquilo, eu falo nunca, porque a gente nunca está tranquilo. A gente sempre tem uma coisa ou outra para resolver. E é o que você falou, às vezes não dá tempo do cara assistir uma live, mas a gente participa de uma outra. A gente sempre arruma tempo para aquilo que realmente a gente se desenvolve com aquilo. Então, agradeço a oportunidade, espero ter sido útil nos comentários que eu fiz. Se alguém quiser, entra no meu LinkedIn lá, se tiver uma dúvida que eu puder ajudar a responder, esteja à vontade. Hoje eu sou gestor de manutenção, como eu disse, fui professor, de vez em quando escapa ali as artimanhas de docente, de vez em quando escapa. E se tiver algum aluno aí, agradeço, até lembrar aí da época que eu fui professor do cara. Se aparecer aí, falar, pô, faz tempo já, estou ficando velho, os cabelos estão branquinhos. Mas obrigado, agradeço pelo convite. Você vai falando e vai me lembrando. Teve um gestor uma vez que falou para mim assim, nunca fale que está tranquilo na manutenção. Se perguntar, está sob controle. Está sob controle, mas nunca está tranquilo. Tranquilo nunca. A manutenção sempre tem um problema para resolver. Muito obrigado, boa noite a todos.